Esse moço, ele tinha um espírito. E esse espírito tomava aquele moço. E fazia com que ele tivesse algumas convulsões, como um ataque de epilepsia. Ele era jogado no chão. Ele era acometido por aquele mal, mas aquele mal não era uma enfermidade natural. Aquilo era um espírito, era um demônio que operava na vida daquele menino desde a infância dele. Não era uma enfermidade que apareceu depois. Não. Desde pequeno, esse menino sofria esses ataques. E então a Bíblia diz que o pai relata para Jesus, porque Jesus pergunta para ele: quanto tempo faz? E a pergunta hoje é para você: quanto tempo faz? Quanto tempo faz que você está vivenciando um problema? Quanto tempo faz que o teu filho está vivendo um problema, sendo acometido por algo, a tua filha, alguém da tua família, ou mesmo você? Talvez a sua luta seja de 10 anos, 20 anos. Talvez você é acometido de uma depressão. Uma hora você fica boa, outra hora você fica ruim. Uma enfermidade que não sara. Algo que te atrapalha toda a vida. Sabe aquela história? Eu não sei o que é viver sem esse problema. Aquele homem não tinha um minuto de paz. Aquele homem, ele tinha que estar o tempo todo vigiando o filho. E com medo de que ele morresse. Porque ele tinha aquele ataque. Porque ele passava, sabe quando alguém também, eu vou dar vários exemplos aqui. Alguém que tem um ataque de asma. Sempre você vai estar ali atento àquela situação. Com medo de perder. Não é? A pessoa sofre e quem está do lado também sofre. Além de a pessoa estar passando por aquela luta, todos que convivem com ele sofrem. Quando alguém está enfermo na casa, todos sofrem. Quando alguém não está bem na nossa família, nós sofremos. Imagina esse homem sabendo que Jesus podia curar seu filho. Ele ouviu que Jesus curava. Ele ouviu que Jesus libertava. Ele ouviu que Jesus estava por ali. E então ele leva o menino até os discípulos de Jesus. Mas a Bíblia diz que ninguém conseguiu expulsar. Ninguém conseguiu resolver. Quem sabe você pediu ajuda para muita gente, mas ninguém conseguiu resolver teu problema. Quem sabe você entrou na live aí e você está dizendo: eu estou tentando há muito tempo. Eu já fui atrás de solução de pessoas, eu já fui resolver, mas eu não consegui. Mas Jesus desceu do monte. Aleluia, desceu do monte. Jesus desceu do monte. Jesus vinha descendo do monte. E quando Jesus chega lá embaixo, aonde está o homem, tem alguns fariseus discutindo. Tinha alguns fariseus ali discutindo com os seus discípulos sobre esse problema aí. Ficavam só discutindo e não resolvia nada. Mas Jesus chegou.
Eu tenho uma boa notícia para você. Jesus chega. Eu tenho uma boa notícia para quem está na live. Jesus chega. E quando ele chega, ele resolve. E quando ele chega, pode ser 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Eu não sei quanto tempo é a sua luta, mas eu sei de uma coisa: quando ele chega, ele resolve. Quando ele chega, a enfermidade sai. Quando ele chega, o mal tem que sair. Quando ele chega, aquilo que era uma rotina não vira mais, não é mais uma rotina. Mas sabe o que me chamou a atenção quando eu estava lendo essa passagem e pedindo a Deus uma palavra para essa noite? É que o Senhor dizia ao meu coração. Esse pai, ele disse assim: olha, meu filho é lançado na água. Meu filho é lançado no fogo. O inimigo lança ele na água e lança ele no fogo. O inimigo tinha várias estratégias. Quem sabe o inimigo agora está mudando a estratégia. Sabe? De repente alguém só bebe, mas agora já está traindo. De repente, alguém só fumava um cigarro, mas agora está na cocaína. De repente, escute isso, porque Deus está falando com alguém. Porque o inimigo vai mudando a estratégia. Se eu não pego na água, eu pego no fogo. Se eu não pego no fogo, eu pego na água. Porque o inimigo, ele muda a estratégia. Deus não. Deus continua o mesmo. Deus é Deus de vale e Deus de monte. Deus é Deus que guerreia no vale e guerreia no monte. Ele não muda. Ele é o mesmo. Ele é o grande. Ele é o todo-poderoso. Para ele basta uma palavra e tudo é resolvido. Uma vez, um rei, o rei da Síria, cercou o povo de Deus, sabe? Fez uma guerra. E a Bíblia diz que os sírios perderam, porque Deus deu vitória. Só que depois que os sírios perderam, presta atenção, alguém lá no acampamento disse bem assim, ó: eles ganharam a guerra porque o Deus deles é Deus de monte. Mas ele não é Deus de vale. Ele não é de Deus de terra plana. Eles venceram porque eles são do monte. E Deus ouviu. Deus, ele viu. E ele ouviu alguém falando. Deus, ele ouve as conversas. Escute isso. Deus, ele ouve os bastidores. Deus, ele ouve as conversas ocultas. E alguém falou: olha. Aí Deus disse: agora eu vou permitir outra guerra. Só para mostrar que eu sou Deus de vale e Deus de monte. Ele não muda. Ele não perde batalha. Aonde estiver, como estiver, não fique preocupado. Para Deus é a mesma coisa. É o que eu falo, sabe? Para Deus, uma enfermidade é a mesma coisa. Uma enfermidade, uma febre, é a mesma coisa que um câncer. Para Deus não tem diferença. Para Deus basta uma palavra e as coisas começam a fluir. Basta uma palavra, basta ele se levantar do trono e as coisas começam a fluir. Ele não precisa de gráfico. Ele não precisa de estar dando certo. Sabe, a empresa, ela tem o gráfico. Ela tem aquela... nós precisamos melhorar. Deus não. Deus é Deus que chega aonde não tem nada e faz com que o dia seguinte tenha sobrando. Deus é Deus, aleluia, que quando ele abre uma porta, ele escancara.
Deus é Deus que quando faz a chuva descer, a chuva desce. Esses dias eu preguei sobre Elias. Não caiu uma gota. Não tinha uma gota d'água. Mas quando Deus disse, eu vou fazer chover. A Bíblia diz que o céu se enegreceu com tantas nuvens. E uma grande tempestade caiu naquele lugar. Sabe o que eu quero dizer? Quando Deus escancarar, quando Deus abrir a porta, quando Deus fazer, Ele vai fazer, aleluia, de uma maneira sobrenatural. Nós ficamos pensando como será. Jesus chegou num lugar, num poço, que tinha uma mulher. E essa mulher tinha tido 5 maridos. Ela não dava certo com ninguém. Mas Jesus foi encontrar com ela. Aleluia, eu sinto Deus aqui. Jesus foi encontrar com a mulher samaritana. Ela era mulher, ela era samaritana e ela tinha teve 5 maridos e o marido que ela tinha não era o marido dela. Mas Jesus fez nascer o quê? Água viva dentro dela. Eita glória. Deus está falando, eu vou fazer fluir. Eu vou transformar. Eu sou poderoso para transformar, para mudar a situação, para mudar a pessoa. A unção na nossa vida, a unção de Deus tem o poder de nos transformar em alguém que nós nunca seríamos. A unção sobre a vida de um homem, de uma mulher, tem o poder de fazer coisas que você nunca imaginou. Deus é poderoso para colocar no meio dos príncipes da terra. Deus é poderoso para alabar a sebre, alabai. Deus é poderoso para fazer coisas grandes. Coisas pequenas sou eu e você que fazemos. Eu e você resolvemos coisas da terra. Ele não. Ele faz o impossível acontecer. Ele fez um menino se tornar rei. Ele fez uma órfã se tornar rainha. Ele fez uma rainha dizer não para o rei. Ele fez, escute isso, um velhinho e uma velhinha gerar. O que está impedindo você hoje? Minha irmã, meu irmão, o que está impedindo a sua caminhada? O que você está guardando na sua mente? O que você está colocando na sua mente? O que você está acreditando? Você está acreditando nessa palavra ou você está acreditando no que você está vendo? Ezequiel foi levado num vale de ossos secos. E está escrito que os ossos estavam sequíssimos. Era muito tempo. E eu comecei a pregar hoje aqui, e eu sei que tem gente vivendo um problema há muito tempo. Mas o Espírito de Deus encontrou você. Te localizou aí. O GPS do céu te achou nessa noite. E Ele está dizendo, eu vou transformar. O que eu faço para você, você acha, leva 20 anos? Eu faço em 1 ano. Ele levou o profeta lá no vale e disse para ele, poderão reviver esses ossos? E o profeta então disse, tu sabes. Oh glória! Tu sabes. E ele disse, então profetiza. Abre a tua boca que eu faço. Abre a tua boca que eu levanto. Abre a tua boca que eu dou vida. Sobre alabai. Aleluia. Abre a tua boca que eu vou fazendo, eu vou construindo, eu vou trazendo, eu vou agindo. Sabe qual é o nosso problema?
Nós falamos muita palavra de derrota. E Deus não quer você proferindo palavras de derrota. Você tem que olhar para a situação e dizer: eu não posso, mas o meu Deus pode. Eu não tenho, mas o meu Deus tem. Eu não consigo, mas o Deus que eu sirvo é poderoso para fazer. E a Bíblia diz que quando ele começou a profetizar, houve um rebuliço, uma confusão. Quando você começar a profetizar na sua casa, vai acontecer mesmo reboliço, confusão, discussão, contenda, briga. Não vão te compreender, não vão te entender. Isso é natural, é normal. Porque o nosso Deus, ele trabalha como? Ele trabalha no meio da tempestade. Ele faz um caminho no meio da tormenta. Ele trabalha na tempestade. Ele caminha sobre as águas na tempestade. Jesus não parou a tempestade para caminhar. Ele foi caminhando no meio da tempestade. Deus está falando para alguém. Ele está indo em direção ao teu barco. Ele não vai deixar como está. Não ficará como está. Aquele moço que eu comecei a pregar. A Bíblia diz que quando Jesus desceu do monte e ele olhou para Jesus, o inimigo, o demônio que lançava ele no fogo, que lançava ele na água, aquele demônio se manifestou. Jesus chegou, vão se levantar, vão ficar contra você. Jesus chegou, o inimigo vai se revelar. Quem é mentiroso vai ser mostrado. Tudo que está oculto, escondido, começa a aparecer, porque o inimigo vai gritar. Se Jesus entrou na tua vida, na tua casa, aleluia, te prepara, porque você vai ver coisas que você não veria. Tudo que é oculto. Porque quando acende a luz, o que acontece? Os bichos saem. Quando acende a luz, é ou não é? O que acontece? Aquele bichinho, quando vai ter limpeza, o que acontece? Sempre tem uma aranha, sempre tem uma traça, sempre tem um bicho que está escondido. Porque ele achou um lugarzinho para ele ficar ali, ó. Escondido, no oculto. Mas Jesus está chegando. E Jesus acende a luz. E quando Jesus acende a luz, o inimigo se revela. Sabe o que Deus está dizendo? Deus vai mostrar quem é verdadeiro, quem não é. Sabe o que Deus está dizendo? Deus vai revelar para você quem é e quem não é. Quem é falso, quem não é. Quem é de verdade, quem não é. A capa vai cair. Deus é tão maravilhoso que Ele faz. E muitas vezes, quando Deus ele mostra para nós, sabe o que acontece? Geralmente, nós ficamos entristecidos. Por quê? Porque nós nos decepcionamos. Porque para arrancar alguém perto da gente, o que acontece? Ele vai mandar uma contenda, uma confusão, uma traição, alguma coisa vai acontecer. É assim que Deus faz. Uma vez, estava Paulo e Barnabé. Os dois faziam a obra, Paulo e Barnabé. Barnabé foi uma pessoa que ajudou muito Paulo. Paulo, no começo da caminhada, Barnabé buscou Paulo. Apresentou ele nas igrejas. Foi um amigão. Sabe aquela pessoa que te leva, que te apresenta, que anda com você? Sabe aquela pessoa que vai, te coloca nos lugares, te ajuda? Pois é. Só que chegou um dia, ele resolveu agregar alguém.
ele chamou um tal de Marcos. Olha, vamos junto. Vamos com a gente pregar, né? Convidou o Marcos e levou o Marcos para Paulo, para falar com Paulo. Ó, Paulo, ele vai andar junto com você. Nós vamos andar junto. Aí Paulo disse: não, eu não vou andar com ele. Porque ele, lá atrás, nos abandonou. Quando nós precisamos dele, ele saiu fora. E agora ele quer estar conosco. Então eu não vou. Quem está entendendo? E Barnabé então disse assim: tá bom, mas eu vou ficar com Marcos. Sabe o que Paulo fez? Ele ficou chorando? Não, ele disse: hasta la vista, baby, tchau. Vai, caminha. Eu sigo pra cá, você segue pra lá, segue pra lá. E sabe quem Deus colocou do lado de Paulo? Silas. E sabe quem foi o Silas? Aquele que apanhou com Paulo, aquele que cantou na prisão, aquele que pregou na prisão, aquele que adorou na prisão, aquele que não murmurou, aquele que animou Paulo, andou com Paulo, caminhou com ele. Ei, Deus vai colocar gente boa. Nessa noite o Senhor está dizendo para alguém: pare de questionar porque Deus tirou, porque Deus arrancou, porque Deus separou, porque Deus está entrando. Ele não quer mais. E sabe quem foi Marcos? Marcos foi esse aqui, que eu estou aqui falando. Marcos, quando Paulo falou na cara dele: ó, não vou andar com você, ele se tornou Marcos. Ele escreveu o Evangelho. Ele também teve a história dele. Mas Paulo se tornou